E nesse vídeo vamos falar sobre as ideias principais do livro Hábitos Atômicos de James Clear e te mostrar como pequenas mudanças geram grandes resultados. Nós temos a tendência de valorizar muito as ações grandes, massivas e intensas, e desvalorizar completamente ações pequenas e constantes. Podemos ver isso claramente nas resoluções de Ano Novo. As pessoas traçam metas e objetivos altamente desafiadoras que vão exigir um esforço monstruoso por bastante tempo. É fácil fazer isso quando se está em um momento de empolgação e renovação, como é o que acontece na virada do ano. Mas é justamente por essa razão que praticamente 90% das resoluções não chegam sequer até o meio do ano. Alguém que nunca praticou atividade física antes já coloca como meta treinar 5 vezes por semana de 1 a 2 horas por dia. Outro que não tem o hábito de escrever bem estabelecido quer lançar seu primeiro livro em pouquíssimo tempo, por simplesmente ter acreditado que irá conseguir escrever milhares de palavras por dia. É claro que isso não é impossível, afinal existem uns 10% que chegam até o final. Mas estatisticamente seria muito mais produtivo setar metas e ações sutis, que a princípio pareçam insignificantes, mas que com o tempo se tornarão avassaladoras. Sua intenção deve ser transformar aquela ação, que muitas vezes é desgastante, em um hábito, e isso não acontece fazendo um dia sim e outro não, mas sim com extrema consistência. Inclusive essa é a palavra-chave para a criação de um hábito. Mas você deve começar devagar e pequeno, tão pequeno quanto o tamanho de um átomo. Isso vai te possibilitar executar aquela ação com pouquíssimo esforço e pelo tempo que for necessário. Você quer adquirir o hábito da leitura, mas nunca terminou sequer um livro de capa a capa? Coloque como meta ler uma página por dia. Acha muito ainda? Então leia apenas um parágrafo. Qualquer pessoa, mesmo com a vida mais corrida do mundo, ainda tem tempo suficiente para ler pelo menos um parágrafo de um livro por dia. E essa é a ideia. Você começa extremamente pequeno, tão pequeno que é impossível dar uma desculpa. E com o tempo você vai aumentando gradativamente as suas ações. Quantas vezes você já deixou de fazer algo só porque percebeu que não conseguiria levar aquilo adiante na intensidade que gostaria? E o pior, quantas vezes você já olhou para trás e se lamentou: nossa, se eu não tivesse parado de fazer aquilo, imagina só onde estaria hoje. Você precisa começar. Essa é a etapa mais importante. Depois disso, precisa passar pela fase mais difícil, aquela fase onde você parece ter estagnado, onde o esforço que está colocando não está valendo a pena. O autor chama isso de Vale do Desapontamento. O processo nunca vai ser linear, pelo contrário, é dessa forma que acontece, dá uma olhada. O ciclo que acontece por trás de todo o comportamento humano é bem simples e se consiste em tentar, falhar, aprender e tentar de forma diferente. Com o tempo, as ações inúteis desaparecem e aquelas que forem úteis são reforçadas. No fim das contas, os hábitos são atalhos mentais aprendidos através da experiência. Outra coisa muito importante a se saber é o padrão de 4 passos que acontece por trás de cada hábito. São eles: gatilho, anseio, rotina e recompensa. Vou dar um exemplo de como eles funcionam na prática. Gatilho: algo que desperta seu interesse por alguma recompensa imediata, como o barulho de alguma notificação no celular. Anseio: a força motivacional por trás do hábito. É o que te faz agir. Nesse caso, é a curiosidade ou a ansiedade de saber que notificação é aquela. Rotina: essa é a ação que você faz, o hábito em si, que no caso é o ato de imediatamente checar o celular. Recompensa: o objetivo final de todo hábito. É aqui que sua dose de dopamina ou qualquer hormônio relacionado ao prazer lhe é presenteado e seu anseio é saciado. Seu cérebro quer ter seus anseios saciados, pois ele é como se fosse um imã de recompensas instantâneas. Então ele memoriza todos os passos necessários para alcançá-los. No exemplo em que citei, o barulho da notificação no celular está linkado ao ato de checá-lo imediatamente, pois isso traz a sensação de satisfação que seu cérebro deseja. Logo, esse processo cria um loop neurológico, em outras palavras, um hábito automático. Mas agora vem a parte mais interessante: como criar bons hábitos e como eliminar ou mudar os ruins. O autor chama esse processo de as 4 leis da mudança de comportamento, que na prática funciona da seguinte forma. Para criar bons hábitos: primeira lei, torne o gatilho óbvio. Segunda lei, torne o anseio atrativo. Terceira lei, torne a rotina fácil. Quarta lei, torne a recompensa prazerosa. Já para quebrar os maus hábitos, você faz o inverso. Então, para que esse processo fique bem claro, vamos falar sobre eles com mais detalhes. Primeira lei, torne o gatilho óbvio. Uma médica de Boston queria melhorar os hábitos alimentares de seus pacientes,
começando por trocar o hábito de tomar refrigerante e incluir a água no lugar. E por incrível que pareça, ela conseguiu. Sabe como? Ao invés de dizer aquilo que todo mundo já está cansado de ouvir, que tomar refrigerante não faz bem à saúde, ela simplesmente reorganizou a cafeteria do hospital de modo que os refrigeradores próximos aos caixas contivessem mais água do que refrigerante. Em outras palavras, ela fez com que a água ficasse evidente e fosse a primeira coisa que os pacientes vissem ao olhar para o refrigerador, e isso acabou funcionando como um lembrete. Resultado, em apenas 3 meses as vendas de água aumentaram em 25%, enquanto as vendas de refrigerantes caíram em 11%. Segunda lei, torne o anseio atrativo. O fator principal que faz algo se tornar atrativo é devido à nossa querida dopamina, que é o hormônio responsável pelo prazer que sentimos ao fazer algo. Inclusive, na maioria das vezes você não fica viciado em uma determinada atividade, mas sim na dopamina que aquela atividade lhe proporciona. Logo, você pode usar isso ao seu favor. Por exemplo, no livro há um caso de um homem que queria se sentir melhor ao fazer exercício físico na sua bicicleta ergométrica em casa. Então o que ele fez foi linkar o prazer de assistir séries da Netflix enquanto estivesse pedalando em uma determinada velocidade na sua bicicleta. Outro exemplo, odeia lavar louça e evita a todo custo? Experimenta ouvir sua música favorita enquanto estiver fazendo isso. Com o tempo você nem vai hesitar se precisa ou não lavar, só vai fazer. Terceira lei, torne a rotina fácil. A razão pela qual você perde horas e horas rolando sua timeline no celular é porque isso é infinitamente mais fácil e prazeroso do que trabalhar ou estudar algo, como um novo idioma, por exemplo. Seu cérebro tem como prioridade poupar energia, e por isso faz de tudo para conseguir o que deseja com o mínimo de esforço possível. Então facilite as coisas para ele, torne as ações que precisa fazer o mais fácil possível e dificulte o acesso às coisas que não quer mais fazer. Jogue o jogo dele, mas com suas próprias regras. Quer parar ou diminuir a quantidade de tempo que joga videogame? Tire ele de dentro de casa, leve para casa de alguém e deixe-o lá para jogar só aos finais de semana, por exemplo. Quer comer de forma mais saudável? Tenha apenas alimentos saudáveis no seu armário e geladeira. Você vai tender a comer o que estiver ali perto de você, afinal vai dar muito trabalho ir no mercado comprar aquela Coca-Cola ou salgadinho que tanto gosta. Quarta lei, torne a recompensa prazerosa. Essa é a parte mais difícil de criar um bom hábito ou quebrar um mau hábito. Afinal, o prazer instantâneo de comer um sorvete é muito maior do que comer uma fruta. E é justamente isso que faz a mudança de hábito ser tão difícil e dolorosa. A única forma de se fazer isso com o mínimo de dor é ir mudando da forma mais sutil e prazerosa possível. Tudo bem, o prazer não vai ser o mesmo, então não faça uma mudança drástica. Lembre-se, você estará construindo hábitos atômicos. E como eu disse no começo do vídeo, por mais que eles pareçam insignificantes nos primeiros dias, o resultado será gritante depois de alguns meses ou anos. Foque no longo prazo, mas atrele prazeres momentâneos que sejam benéficos para você, senão a mudança será muito, mas muito difícil de ser feita.